Olá, olá! Estamos começando o OusarCast, podcast das pessoas que ousam. Nosso convidado de hoje é Leandro Cavilac, um profissional com uma formação e atuação vastíssimas. Ele é psicanalista, naturopata e terapeuta integrativo, com um profundo conhecimento em medicina tradicional chinesa, incluindo a prática da acupuntura. Ele também é consultor em radiestesia, radiônica e geobiologia, e também professor de yoga. O Leandro atualmente ocupa a presidência da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, conhecida como ABRAD, e é diretor do CEPRAT, Centro de Estudos e Pesquisas Terapêuticas. Preparem-se para uma conversa que promete abrir novos horizontes sobre bem-estar, energia e a profunda conexão entre mente, corpo e ambiente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Leandro Cavilac. Muito obrigado, Denis. Obrigado aí pela oportunidade de poder estar participando aqui. Maravilha. Então, Leandro, temos aqui algumas perguntas sobre a sua história, sobre a sua trajetória, sobre a sua linha de atuação, que imagino que não são tantas pessoas que conheçam, né, os benefícios da radiestesia e de outros tratamentos, de outras técnicas que você utiliza, né? Então vamos começar falando da sua origem profissional, digamos assim, né? O seu perfil profissional é muito rico, né? Mesclando psicanálise, naturopatia, radiestesia, medicina tradicional chinesa e yoga. Como que você harmoniza essas diferentes abordagens em sua prática diária? Existe uma filosofia central que conecta todas essas ferramentas? Legal, boa pergunta aí. Na verdade, assim, todas elas acabam uma complementando a outra, né? A gente vê, por exemplo, a radiestesia trabalhando mais na área sutil, né? Nos chakras, nos corpos sutis, mais aquela parte mais da anatomia sutil do ser humano. A gente tem a parte da yoga também, que a gente pode fazer diversas coisas através de pranayamas. Eu uso muito yoga junto com meus clientes de psicanálise, né? Agora, se a gente tem algo central, assim, eu poderia colocar para você mesmo como a yoga, porque ela traz mais ou menos uma filosofia de vida, né? Mas uma coisa complementa a outra, né? Na verdade, são complementares. Justamente por isso eu fui me especializando em várias técnicas diferentes, né? Por exemplo, a acupuntura, né? A gente trabalha mais a parte fisiológica da pessoa, né? A radiestesia, por exemplo, a radiônica, a gente trabalha mais as partes energéticas da pessoa, né? E, por exemplo, a geobiologia, uma área que aborda mais o tratamento ambiental, que também faz parte da saúde da pessoa. Se a pessoa está num ambiente que não é bom, um ambiente, por exemplo, poluído, vamos dizer assim, isso pode refletir na saúde dela, física, mental e emocional. Eu digo poluição em termos gerais, né? Então, sim, a gente tem diversas técnicas que a gente trabalha, e eu poderia colocar para você como a central a yoga mesmo. Interessante. Você mencionou essa questão do ambiente, do espaço. Nós vemos um alto índice de afastamentos de funcionários, de profissionais que são acometidos por doenças, muito em razão, por exemplo, de trabalhar num ambiente que não tem iluminação natural, não é? Ou não tem a circulação do ar, ou, por exemplo, a disposição dos móveis, tudo isso acaba influenciando, não influencia? Com certeza. O ambiente, a massa maior sempre influencia a menor, né? Então, a gente tem N fatores no ambientais, tanto geopáticos, por exemplo, falha de rocha, lençóis freáticos, gases como radônio, churume, né? Por exemplo, se você tem dejetos da natureza, um passarinho que cai, que morre lá, né? Galhos que caem da árvore e outros dejetos que caem, a decomposição disso, né? Junto com o lençol freático, pode gerar um churume,
né? Ele desce pelo lençol freático, forma como se fosse um bolsão em determinados locais, e aquilo fica aos poucos evaporando e vai subindo, vira um gás. Então, é uma coisa natural que acontece, mas se a pessoa dorme próximo a um lugar daquele, ou se a casa dela está num local onde tem muito charco, esse tipo de coisa pode ter, esse tipo de coisa. Hoje em dia, energias artificiais, como radiações, também fazem mal, né? A pessoa, de repente, fica muito perto de locais onde tem muita radiação, por exemplo, dormir do lado de um roteador, é péssimo para a saúde. E a gente tem as ondas de forma, as EDFs, as emissões devido à forma. Então, de repente, móveis até no local, a pessoa dorme bem num quarto, ela colocou um guarda-roupa lá, o sono dela parece que mudou. Sim, as formas, elas influenciam também. É algo bem mais técnico, né? A gente fala sobre EDFs, emissões devido às formas, mas basicamente falando assim, a curto móvel aqui, sim, os móveis, a posição dos móveis, os tipos de móveis que você tem, tudo isso pode influenciar. E hoje em dia também, inclusive, a gente tem muita poluição, não só eletromagnética, mas também de tintas, de materiais de construção, de coisas que são muito artificiais hoje. Tudo isso passa para o organismo, o corpo vai absorvendo. E o problema é o sistema não conseguir excretar isso para fora e fica aquele fator acumulativo. Por isso que dentro da naturopatia, a gente já costuma fazer sempre o detox, para a gente sempre limpar. Todo mundo precisa. Falar assim, não precisa de detox, é muito difícil, né? A pessoa está com o corpo totalmente limpo. A gente tem metais pesados, alumínio, chumbo, até outras coisas que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, né? Então, o ambiente, sim, é muito importante o ambiente na saúde das pessoas e no equilíbrio psíquico, né? E energético como um todo, fisiológico também, tudo. Legal. Leandro, a gente começou falando da sua formação, de como que você aplica no seu dia a dia, mas eu queria dar alguns passos atrás. Como a gente já se conhece há algum tempo, eu sei que você tem uma história muito rica. Antes de entrar nessa prática do cotidiano, você teve várias outras funções, várias outras profissões. Conta pra gente um pouco mais do Leandro antes desse profissional, do terapeuta holístico ser formado. E como que você teve contato com, digamos assim, esse novo mundo? Perfeito. Então, eu vou resumir a história aí para você. Na verdade, assim, eu trabalhei muito tempo na parte de eletrônica, né? Comecei mesmo com eletrônica, montador eletrônico de aparelho odontológico, trabalhei em empresas, indústrias. Depois passei para trabalhar numa concorrente da IBM, uma empresa chamada Noxon Tecnologia. E lá fui começando a observar. Eu sempre gostei de animais e meu sonho era trabalhar com animais, com vida. Eu queria trabalhar, né? E eu fiz na época um curso de adestramento, isso era novo ainda. Fiz um curso de adestramento e fui trabalhar com isso, né? Com essa parte de adestramento de cães, trabalhar com os animais e tal. E comecei a trabalhar com isso. E no decorrer desse meio tempo, eu acabei conhecendo algumas outras pessoas, né? Igual o próprio Katsuma Shizuki foi um mestre meu lá do Japão, e ele falava muito de tratamento energético, mexia muito com Qigong, que é o Qigong, né? Então, eu participei de vários treinamentos dele, e isso foi me despertando essa parte energética das coisas, né? Mas com o decorrer do tempo, eu trabalhando com cães também, tudo isso, eu comecei a ter alguns problemas de coluna. Foi aonde eu comecei a procurar acupuntura, né? E no tratamento de acupuntura, na época, passei por vários profissionais, mas teve uma pessoa que me ajudou bastante, e ela catou e falou: você tem um perfil aí para você trabalhar na área da saúde, poxa, seria bem legal. Eu acabei fazendo curso de acupuntura e me especializando na área. Eu fui fazer curso de acupuntura, depois fiz bioterapia, fiz moxa, ventosa, florais, aurículo, fui me aprofundando mais. E daí da acupuntura, né, eu já fui abrindo essa ramificação, né? Eu já fazia um pouco também de treinamento de Qigong, também por causa desse meu mestre, essa passagem. Aí eu comecei a estudar, abrir o leque para outras coisas. Fui estudar psicanálise, né? Eu me formei em psicanálise, fiquei 2 anos e meio estudando a parte de psicanálise. Fui fazer reiki. E aí comecei a me aprofundar mais, cromoterapia, em todas essas áreas aí. E me deparei também nessa época, década de 90, eu me deparei com a radiestesia em paralelo. E comecei a estudar radiestesia também. Então foi um conjunto de coisas que fui fazendo gradativamente em questão assim de 2 décadas, vamos colocar assim. E a gente foi aprimorando, foi aprendendo uma coisa vai puxando outra, né? E aí eu fui me dedicando cada vez mais, dentro da radiestesia eu fui crescendo, fui estudando muito geobiologia,
e depois comecei a fazer pesquisas para fora do país, fui conhecendo outras pessoas e tal, e aí foi crescendo a minha ramificação. Mas basicamente a minha história começou justamente com a acupuntura, né? Comecei mais trabalhando na parte de acupuntura, na acupuntura se estuda meridianos, eu dei aula de shiatsu na época também, montei um curso de shiatsu, aí você fala muito de meridiano, de energia e tal, e aí a gente começa a expandir a nossa visão para fora, você começa a ver que tudo é baseado na energia, no prana, né? Excelente. E explica um pouco melhor para a gente o que é a radiestesia. Perfeito. Então, a radiestesia, muitas pessoas escutam falar, mas às vezes tem uma visão, às vezes errônea, né, da técnica, né? E muitos chamam de pseudociência, né? Mas tem muita comprovação já a respeito dos efeitos da radiestesia, né? Tanto utilizando ondas de forma quanto utilizando máquinas radiônicas mesmo, tudo isso, né? A radiestesia, o nome rádios, né? Radiação, a êxtase, sensibilidade. Então, radiestesia, na verdade, significa sensibilidade às radiações. Na radiestesia, a gente usa o nosso corpo, né? A gente tem um sistema sensorial e a gente usa isso para captar as radiações que permeiam os locais, as pessoas, e a radiestesia ela traz uma técnica onde você consegue exteriorizar isso que você capta. Porque na verdade assim, ó, quem não entrou em alguma casa, em algum lugar e não se sentiu mal, não sentiu alguma energia estranha. Quem não conversou com alguém e falou, puta, essa pessoa me passou alguma coisa, estou sentindo alguma coisa estranha. Se perguntar, as pessoas têm N histórias disso. Por quê? Porque ela está captando aquilo. O problema é que ela não consegue decodificar aquilo que ela está captando, né? E no processo radiestésico, através de um impulso neuromuscular, que acontece via sistema nervoso, via aferente e eferente, eu consigo exteriorizar o movimento em um instrumento. Vamos pôr um pêndulo, por exemplo. E aí, na técnica da radiestesia, a gente cria uma convenção mental, que é o movimento para você dar um significado. Então, para mim, por exemplo, o pêndulo girando no sentido horário seria positivo, seria sim. Girando no sentido anti-horário seria negativo, seria não. Por exemplo, duas varinhas de Download, né, que é um aparelho que a gente utiliza muitas vezes para fazer pesquisa, principalmente ambiental, você andando no local, se as varinhas cruzam, por exemplo, é que existe uma perturbação energética ou telúrica, ali, uma geopatia no local. Né? Se ela fica girando, por exemplo, significa que pode ter fluxo de água no local, veios de água, outras coisas. Então a radiestesia ela faz isso, ela te dá ferramentas para você decodificar aquilo que o corpo está captando. Muitas vezes as pessoas captam isso direto e não sabem o que está acontecendo. Né? É a sensibilidade das pessoas, todo mundo tem essa sensibilidade. O que acontece é que o radiestesista, ele treina isso. Ele é treinado para que aumente essa capacidade de sensibilidade que ele tem e ele consiga decodificar o que ele está captando. Né? Então, ele consegue qualificar aquela radiação que está ali no ambiente, por exemplo. Então, radiestesia, basicamente, falando grosseiramente, é isso daí. Através disso, a gente consegue também fazer tratamentos à distância, onde o pessoal chama mais de radiônica, né? Mas tem métodos de você fazer com gráficos, que na verdade o nome é teleradiestesia, se falar corretamente, tá? Muitas vezes a pessoa chama de radiônica. E tem as técnicas com máquinas, onde a gente utiliza máquinas radiestésicas, às vezes, que são máquinas que usam ruído branco e outras emissões, para enviar frequências para o campo morfogenético das pessoas e para aos poucos alterar aquele padrão que tá em dissonância com a saúde dela. Interessante. Você mencionou aí que existe uma certa confusão, um preconceito das pessoas pelo fato de elas não compreenderem e colocarem a radiestesia talvez numa mesma prateleira de algo místico, de algo esotérico, né? Quando na verdade é ciência, né? Na verdade isso é física. E é muito curioso que as pessoas não acreditam que a energia tem essa influência na nossa vida, mas elas não duvidam quando falam que, olha, a mensagem que você recebe no seu celular veio de uma onda invisível. Né? Ou seja, se tem uma onda invisível que permite chegar uma mensagem até o seu celular, o que dizer de outros tipos de energia que impactam o seu corpo? E
Aproveitando a carona da pergunta, quando você detecta que existe uma, entre aspas, uma perturbação no ambiente, né, por conta aí dessa energia que acaba gerando ali um certo desconforto, quais medidas práticas assim que você já tomou ao longo da história para ajudar empresas, ajudar pessoas a corrigirem, né, a fazerem esse ajuste no campo energético do local? Perfeito, Denis. Bom, uma colocação, antes de responder a sua pergunta central, eu vou colocar a colocação que você falou das pessoas como não conhecem ou vê a radiestesia como uma forma errônea, realmente tem base científica, né? O que acaba muito acontecendo, principalmente nos dias de hoje, é que com a parte da internet, tudo isso pulverizou muito essas coisas, e as pessoas misturam muito radiestesia com outras coisas, por exemplo, com magia, com outros tipos de coisa, né? E isso deixa as pessoas muito incrédulas, né? Algumas outras pessoas. Então, as pessoas costumam achar que isso é uma coisa mais voltada para o lado do misticismo, alguma coisa assim. E, na verdade, não é. É bem científico. Tá? Tenho N casos para contar aqui, não vou abordar agora, mas mais para deixar essa deixa aí, para as pessoas refletirem melhor e estudar, né, a base teórica do que é realmente radiestesia e do que são as radiações. Bom, quanto à parte dos tratamentos que a gente pode fazer, você mencionou tratamentos em empresas, né? A gente tem muito tratamento em empresas, mas a gente pode tratar também qualquer tipo de ambiente. E o que a gente mais trata hoje em dia são locais, casas, residências, por causa de problemas de saúde. Mas vamos para uma empresa, por exemplo, né? Você tem N coisas numa empresa. O que acaba acontecendo primeiramente numa empresa, você tem a energia do local, você tem a energia artificial. Então, eu tenho um galpão. Até lá, eu vou ter só energia telúrica, energia natural do lugar. Pode ser que tenha veio de água, pode ser que tenha falha de rocha, entendeu? Aí a pessoa entra com maquinários, com ferramentas, por exemplo, com máquinas, com roteadores, com outras coisas. Aí você já jogou um campo artificial no local. Então você já tem uma poluição eletromagnética ali, né? Então você, fora a poluição que você trouxe, que é algo artificial, né? Você também tem a parte telúrica, né? E somado a tudo isso, você ainda traz um grupo de funcionário para trabalhar lá, e você tem mais um tipo de energia, que são energias psíquicas. São energias que a própria pessoa solta no local, né? E isso existe muito. Tem gente, não acredita, mas existe muito. Já vi cada tipo de caso, e uma pessoa ir trabalhar numa casa e tudo começar a dar errado lá, começar a queimar as coisas e tudo, e a pessoa sair de lá, a casa realmente voltar totalmente ao normal. As pessoas têm uma energia, se a energia permeia e faz a diferença assim na vida das pessoas. Toda vez que a gente está próximo de alguém, a gente está trocando energia, né? Quem não foi passear aqui, por exemplo, em São Paulo, aqui na 25 de março, a pessoa chega em casa esgotada, parece que drenaram toda a energia da pessoa. Na verdade, ela sofre um vampirismo no lugar, né? Mas vamos lá, no caso de empresas, voltando ao assunto, a gente tem lá esse quantum de energia que está ali, energia do próprio terreno, do local, artificial e outras coisas, e o geobiólogo, ele chega no local, ele faz uma análise do ambiental e ele detecta coisas. Então, ele pode detectar uma falha de rocha, ele pode detectar um fluxo de veio de água, ele pode detectar, por exemplo, o campo eletromagnético, né? Então, por exemplo, vou citar um caso para você. Eu fui numa loja de tintas, né? Fazer uma análise, eu não vou citar o local para não expor a pessoa, mas fazer uma análise, uma loja de tintas, né? E o proprietário, ele tinha muito problema de dor de cabeça, ele tinha sangramento nasal, que é o epistaxe, ele tinha muita tontura, vivia passando mal. Ele fez vários exames porque achavam que ele tinha algum problema cerebral. Falaram até de um tumor e tal. O cara fez um monte de exame. Coisa assim, de 4 meses ele tinha feito uns 8, 9 exames lá. Estava preocupado. A filha dele já tinha feito trabalho comigo residencial, me contratou para ir na empresa dele. Eu fui na empresa em geral, dei uma olhada, não vi muita coisa, mas no escritório onde ele trabalhava, a gente pegou forte campo eletromagnético ali, de roteadores e lá. Ele tinha vários equipamentos eletrônicos ali. E ele tinha até um Nextel também na época. Telefones celulares, 4, 5 telefone. O tipo de escritório dele tinha carpete ainda na época. Isso que eu estou falando é uma coisa um pouco mais antiga. Tinha carpete, então fica muito estático. O campo elétrico era muito forte. E quando a gente andou, a gente detectou água também, bem embaixo de uma cadeira que tinha lá.
E eu falei, aqui que o senhor senta nessa mesa? Ele falou, como você sabe? Eu falei, tem um fluxo de água bem baixo. Então, a água também, o fluxo, não que a água faça mal, mas a água em contato com o solo, dependendo do tipo de solo, se ele é permeável ou impermeável, se ele tem metais ou se ele tem pedras lá, esse fluxo da água com essas pedras cria uma estática sutil, porém, essa estática sobe na vertical e ela pode atingir o local onde a pessoa está. Se for uma cama, a pessoa passa mal, se for uma... E nesse caso aí, era a mesa dele de trabalho, que era o escritório dele dentro da empresa. A gente simplesmente puxou a mesa para um canto e catou o que estava naquela parede, que era um arquivo, né, de documentos lá, e a gente colocou onde era a mesa dele. E ele melhorou otimamente de mudar simplesmente do local. Existem outros meios de você fazer uma correção, porque você vai num local, não tem como mudar as coisas, existem alguns outros corretivos, né? Algumas geometrias que você pode pôr, algumas coisas, como cortiça, por exemplo, e outras técnicas que a gente usa, dá para se fazer isso. Mas cada caso é um caso. Mas a gente consegue fazer, utilizando essas técnicas, a gente consegue, de repente, tirar a pessoa de um local que está ruim, ou amortizar aquela energia que está ali, e pode melhorar muito. Né? Uma loja, por exemplo, o caixa de uma loja, se a pessoa está com um ponto telúrico bem no caixa onde ela recebe o dinheiro, tudo aquilo lá pode influenciar, sim, também, até a parte de vendas das pessoas que trabalham lá. Então, tudo isso influencia bastante, dá para ser corrigido, e dá para a gente fazer com que as coisas fiquem bem melhores. E muitas vezes com correções que são teoricamente simples, né? Como mover o móvel de lugar, né, onde a pessoa fica a maior parte do tempo, e que com essa mudança gera um ganho tremendo, né? E também não necessita uma reforma quebradeira, bastou fazer uma simples mudança no posto de trabalho da pessoa, né? E, Leandro, você citou o geobiólogo, né? O que é a geobiologia exatamente? Perfeito. Então, muita gente confunde, às vezes, geobiologia com Feng Shui, que é o Feng Shui, né? Tradicional aí. Na verdade, os dois dá para você trabalhar em conjunto, porém são coisas diferentes, né? O geobiólogo, o que ele faz? Ele trabalha a biologia da Terra, né? Então, nesse fator, ele tem que ir no local. Antigamente, hoje, a gente tem uma geobiologia diferente. Antigamente, o geobiólogo trabalhava mais com energias do local, energias naturais telúricas, né? Então, ele procurava justamente isso. Linhas Hartmann e Curry, que é uma malha geomagnética que cobre o planeta, fluxos de água, né? Jazidas metálicas, gases, todo esse tipo de coisa traz uma perturbação energética para o local. Então, o geobiólogo antes fazia isso. Hoje, o geobiólogo faz muito mais, porque a gente tem muita energia artificial, né? Então, por exemplo, eu pego roteadores, por exemplo, em locais, torres de telefonia móvel, né, transformadores, tudo isso gera um campo elétrico terrível. Isso afeta o sistema celular. Embora não seja muito falado, isso afeta o sistema celular, mexe com a saúde, mexe com a parte da imunidade da pessoa, todos esses fatores. A geobiologia estuda isso. Né? Então, hoje, a geobiologia moderna não estuda só a parte telúrica, ela estuda a parte artificial, que hoje em dia está muito maior. Pra você ter uma ideia, se a gente pegar os últimos 50 anos, a gente teve um aumento de 400% dos campos eletromagnéticos da Terra. Se catar em 1900 aí, meu avô acendia lampião. Hoje você chega numa casa, você tem 200 luzes acesas, tem computador, você tem impressora Wi-Fi, você tem roteador, aparelho de celular, você tem um monte de tipo de radiação, você tem uma poluição eletromagnética gigantescamente grande, coisa assim que na minha infância eu nunca tive. Eu tinha lá uma TV de tubo, você tinha um playback ali, uma TV de tubo. Fora isso, eu não tinha mais radiação nenhuma. Hoje não, você entra no quarto de um adolescente, de uma criança, você tem um monte de coisa lá. Eu fui num lugar esses tempos atrás, a criança não dormia, tinha uma babá eletrônica gerando mais de 2.000 microwatts por metro quadrado em cima da criança. Faz mal? Claro que faz mal. Né? Tem que colocar mais afastado. Claro que tudo é um estudo, tá? A gente não chega aqui, né? A gente tem que ir no local, fazer uma análise e ver que tipo de... Porque existem aparelhos que têm mais radiação que outros. Tem aparelhos que estão próximos de coisas metálicas, isso pode gerar mais. Então, existe um N fatores. Mas isso sim pode prejudicar. O geobiólogo faz
vamos dizer assim, essa análise e ele consegue fazer essa avaliação em porcentagem e consegue ver o quanto isso é grave, está sendo grave para a pessoa ou não. Né? Então ele consegue ver todas essas partes. Até o geobiólogo também, ele pode avaliar luminosidade, ele pode avaliar decibéis do local, barulhos, ele pode avaliar o tipo de construção, como foi feita, qual é o material que utilizaram para aquilo. Você vê que até antigamente o pessoal usava amianto em telha, em caixa de água. Ficou anos e décadas. Eu cresci com a minha caixa d'água aqui de amianto. Depois de um tempo falou, não pode, amianto é cancerígeno. Aí se baniu as telhas, você vê quanto tempo, quantas pessoas não se contaminaram, né? Então tem todo esse fator. O geobiólogo faz isso, ele faz essa varredura do local, decodifica tudo aquilo que está acontecendo ali e ele consegue ter um diagnóstico daquele e trabalha em cima desse diagnóstico. Esse é o geobiólogo. Interessante. Fazendo a dobradinha com o radiestesista, né, que pode ser o mesmo profissional, né, o geobiólogo e o radiestesista, é muito mais assertivo o diagnóstico do que está acontecendo naquele ambiente e daí para propor uma profilaxia de como que se resolve, né, seja mudando um móvel de lugar ou seja fazendo uma mudança mais drástica, né? Seria isso, em resumo. Perfeito, é isso mesmo. É exatamente isso, como você falou. O profissional vai, avalia, vê o problema, tira um diagnóstico em cima daquilo e aí ele monta uma forma de amenizar aquilo, ou de repente, que nem, por exemplo, tem apartamentos que você vai lá, é tudo planejado ou é pequeno, você não tem como tirar uma cama e mudar de lugar. Né? Você tem um guarda-roupa embutido, algum tipo de coisa, aí ele tem que utilizar um meio diferente para poder ajudar a neutralizar ou amenizar aquela energia que está ali. Então é basicamente isso aí. O radiestesista pode ser geobiólogo também. A maioria das 99% sim. Interessante. Bom, e daí tem mais uma formação sua que é de psicanalista. Ou seja, você consegue fazer o diagnóstico, análise do ambiente, que é algo externo, e também fazer análise do interno, o que está se passando dentro da pessoa. Conta pra gente como é que veio o interesse pela psicanálise e como que ela se enquadra dentro desse diagnóstico mais holístico, digamos assim, que pega tanto a energia, os fatos, os casos externos, quanto interno também. Perfeito, Denis. Olha, ótima pergunta aí, porque isso pode dar até, quem estiver assistindo, pode ter, até esclarecer bastante coisa. Eu tinha um amigo meu, e a esposa, ela estava tendo sérios problemas emocionais, mentais, estava com bastante distúrbio, tomando medicação, estava com o sistema nervoso, ela estava com o corpo muito rígido, muito duro, não conseguia, até tinha dores no corpo todo, depressão, um monte de tipo de coisa. E esse amigo meu comentou comigo, falou, pô, será que é alguma coisa do local? Tal. Ele me contratou para fazer uma análise de geobiologia no local. Quando eu fiz a análise de geobiologia, eu percebi que existia uma linha Hartmann bem na altura da cabeça da esposa dele. E eu até falei, quem dorme do lado esquerdo? Ele falou, minha esposa. Eu falei, cara, tem uma energia telúrica aqui, pode estar afetando realmente a cabeça dela. E aí o que acabou acontecendo? Eu comecei a ver que, de fato, muitos problemas mentais e emocionais vinham de energias externas. Porém, depois de um tempo, uma pessoa me chamou para fazer um trabalho na Moca, né? Na casa de uma pessoa, também de uma cliente, que também tinha o mesmo tipo de problema. E eu fui muito achando que essa pessoa teria problemas telúricos no local também. Porém, aconteceu o contrário do que aconteceu na casa do meu amigo lá, que a esposa dele realmente estava. A esposa dele, a gente tirou a cama do local, né? Eu mudei até algumas coisas, a parte de alimentação dela também. Diminuir rede social, televisão, tudo, que ela ficava até de madrugada, porque tinha insônia, piorava ainda o quadro, né? Então, tomei todas as medidas. Quando eu fui nessa cliente minha na Moca, aqui em São Paulo, aconteceu o contrário. Eu fiz toda uma análise da casa dela, mas a casa estava ótima. O que tinha de ponto telúrico era numa lavanderia e não estava afetando nada. Na cama dela, no local onde ela ficava, na sala, no sofá, estava tudo legal. Então, ou seja, o princípio não era externo.
problema dela era interno, mesmo realmente partia de dentro disso. E ela me falou que tinha vários tipos de coisas, né? Ela sentia tremedeira, às vezes dava sudorese, ela estava com o estômago que não estava legal. E eu catei e fui dar uma olhada na medicação. Ela tomava, na época, 5 tipos de medicação. E eu percebi que muitas das coisas que ela tinha é efeito colateral da medicação. E foi aonde eu falei para ela que, falei, olha, conversa com o seu psiquiatra e dá uma conversada com ele para saber se é a respeito disso, porque ele pode mudar a medicação ou diminuir a dose e tal. Bom, consequência, baseado nisso, o psiquiatra dessa pessoa me telefonou na época para conversar comigo, que ele achou interessante até o trabalho que eu fiz e tudo. E conversa vai, conversa vem, ele começou a me falar muito da parte de psicanálise, né, de psicologia, de psicanálise e tal. E eu achei interessante eu me aprofundar um pouco mais. E eu tinha uma amiga minha que estava fazendo um curso de psicanálise, e eu conversando com ela, né, a respeito de como funcionava, ela me convidou, eu acabei indo para o local, e eu acabei ficando 6 meses do final do curso, assistindo o curso lá com eles, peguei amizade com o pessoal, e quando começou o curso novamente, eu fiz a formação, né, fiquei 2 anos e meio estudando, então, psicanálise. Fui fazer a formação justamente por causa disso, mas você vê, foi a geobiologia que, na verdade, acabou me levando para a psicanálise, porque eu vi que as pessoas tinham distúrbios, eu não sabia até que ponto isso é geopático, até que ponto era da pessoa. Então, eu queria aprender mais a parte emocional quando é a própria pessoa, para me identificar isso com mais facilidade. E aí foi onde eu fui me aprofundando mais na parte de psicanálise, né? E hoje eu trago, como eu falei para você, né? Como eu sou professor de yoga também, eu consigo conciliar várias técnicas dentro do yoga, dentro da vida da pessoa, onde ela pode melhorar a psique. Então, tudo soma, né? Acho que tudo soma. Mas eu entrei para psicanálise dentro dessas histórias aí, né? Vendo os distúrbios emocionais, os que tinham a ver e os que não tinham com geopatias. Né? Bem interessante mesmo. Aproveitando que você mencionou a yoga, que tipo de práticas as pessoas podem adotar no dia a dia para melhorar a qualidade de vida, saúde, o bem-estar? Perfeito, Denis. A yoga, ela é muito vasta, né? E ela trabalha o ser humano fisicamente e espiritualmente, vou te dizer. Mas a gente tem práticas físicas que ajudam muito o organismo. Então, a gente tem desde dos rituais, desde manhã, onde você pode fazer uma raspagem da língua, para você tirar toxinas da língua, né? Tem um raspador que o pessoal usa de cobre ou de aço, que você faz essa raspagem para limpar aquela saburra que fica na língua, que são toxinas. Isso pode influenciar até na parte da mental, emocional, né? No raciocínio da pessoa. E a gente pode também fazer, tipo, alguns tipos de procedimentos, como o Jalanete, que é uma limpeza das vias nasais, através você pode colocar sal, por exemplo, e água morna, ou uma gotinha de limão, para quem quer fazer. De repente, o cara pode pôr até soro fisiológico. Então, tem a lota, que é como se fosse um bulizinho cerâmico, onde a pessoa coloca lá e ela coloca na via nasal e ela tomba o rosto e sai pelo outro orifício da narina. E aí depois ela faz o contrário, com isso ela faz uma limpeza das vias aéreas, né? Ela tem outros procedimentos também, como o Nauli, por exemplo, onde você pode trabalhar a região abdominal, gastrointestinal, né? Você pode fazer o Dhyana Bandha, né? Também para trabalhar. São técnicas que a pessoa pode fazer para isso. Nas técnicas de pranayama, de respiração, a gente tem várias técnicas de pranayama. Então, por exemplo, a alteração da respiração da narina, que é a respiração alternada, que o pessoal conhece, é mais popular como respiração alternada, mas chama Nadishodhana, você consegue equilibrar o simpático e o parasimpático através da respiração, né? E é muito legal para quem tem problema de estresse, né? Quem tem muita ansiedade, quem quer ter um controle melhor emocional. O Nadishodhana é uma respiração fantástica e muito fácil de fazer. E se você dedicar ali, vamos colocar ali 5 minutos, 2 vezes por dia, você já tem resultados bem expressivos. Melhora até a digestão que a pessoa faz antes de você se alimentar. Né? Então, são técnicas simples, que está ao alcance de todo mundo, mas
requer dedicação. Né? Eu passo isso para clientes, a pessoa faz algumas vezes lá e depois para. Não funciona. A pessoa tem que estar fazendo sempre. E vira um hábito. Né? E às vezes é uma coisa básica, aquilo que eu falei. Você não precisa chegar lá igual realmente um praticante de yoga e ficar ali 20, 30 minutos ali, de repente fazendo pranayama. Não, você pega ali e faz 5 minutos. Quando você acorda, faz à tarde, se você tiver oportunidade, faz à noite. Essas técnicas dentro do yoga ajudam muito, né? A yoga também fala muito também traz uma vertente junto com a Ayurveda, da alimentação, de você ter uma alimentação mais saudável, de você ver se a pessoa é Vata, Pitta ou Kapha, dentro da Ayurveda você vê os doshas que a gente fala, e dentro disso você consegue pegar o perfil da pessoa, né? E isso tem relação até com o perfil psicológico também, com o biotipo da pessoa. Então, você cata uma pessoa que tem muito peso, que tem uma digestão muito lenta, essa pessoa costuma ser Kapha, né? Então, para ela tem que evitar coisas pesadas, né? Isso faz mal para ela, porque a digestão dela já é mais lenta. O metabolismo desse tipo de pessoa é mais lento. Né? Então, aí você tem uma alimentação específica para esse dosha. Você cata o vata, por exemplo, ele é muito seco, né? Ele é muito leve. Então, para ele, coisas adstringentes, tipo feijão, por exemplo, ou muita salada, não é uma coisa boa. Ele precisa de coisas que tenha mais gordura, né? Vamos dizer assim, por exemplo, uma tâmara, né? Faz bem, coisas cozidas, coisas quentes, úmidas. O pita, por exemplo, ele é muito yang, né? Ele é muito ele tem bastante fogo digestivo e ele pode ter muita inflamação, pode ter muito. Ele tem que ter uma alimentação onde tenha menos condimentos ali, para não estimular muito aquilo, entendeu? Ele tem que ter um controle melhor do acne, da parte gastrointestinal, da digestão, tudo isso. Então tem alimentações específicas, tudo isso a yoga aí, ela ajuda muito nessa parte, né? Por isso que eu falo, yoga você leva ela como estilo de vida, você começa a fazer coisas aí diariamente e vira uma rotina para a pessoa. Então, muda realmente o estilo de vida da pessoa, né? Então, tem diversas coisas, né? Então, a gente conta com todas essas ferramentas aí a mais para poder trabalhar, por exemplo, junto com a psicanálise, entendeu? De repente, a mudança de alimentação de uma pessoa já melhora muito a psique dela. O açúcar, por exemplo, você sabe que é muito complicado o açúcar, mexe muito com a parte mental, né? Então, a gente diminuindo o açúcar, diminuindo, por exemplo, leite, condimentos, outros tipos de coisa, a pessoa já tem boas melhoras aí. Eu fico muito admirado como a yoga e as derivações do ecossistema relacionados a ela consegue trazer uma série de benefícios e sem a necessidade de adições de substâncias externas, como, por exemplo, a medicina alopática, né? Que requer aí o consumo de medicamentos, até uma combinação deles, como muitas vezes só com alimentação, respiração e meditação você consegue ter um ganho muito significativo de vida. Eu costumo citar nas minhas palestras um exemplo que eu vi no livro do Tal Ben-Shahar, que é criador da metodologia Spire de felicidade, de que ele foi uma vez contratado por uma empresa da área financeira para propor alguma solução para os altos níveis de estresse, de afastamento que os funcionários tinham, devido à natureza do trabalho, que era muita pressão. Cuidar de carteira de clientes, falando aí de milhões de dólares, né, por dia. E então ele propôs que cada funcionário fizesse 15 minutos de meditação, de respiração. E logo a ideia foi refutada, porque os funcionários disseram que não tinham como ficar 15 minutos afastados ali do monitor, das notícias, porque isso poderia significar deixar de ganhar muito dinheiro. Então ele sugeriu, olha, que tal então 5 minutos de respiração? Também foi rechaçado. Disseram, não temos 5 minutos para investir nisso. Daí ele resolveu trucar. Ele falou, tá bom, e 1 minuto? 1 minuto, com olhos fechados, fazendo a respiração a cada 2 horas, no seu posto de trabalho mesmo. Vocês acham possível? Daí ele falou, bom, 1 minuto dá. 1 minuto a cada 2 horas dá, é uma pausa, né? Pois bem, ele deixou essa lição de casa, deixou essa missão para ser realizada pelos funcionários. Meses depois, quando ele voltou,
ele foi brindado, né, com a notícia de que aquele simples método de fazer 1 minuto de expiração foi suficiente para que os funcionários se sentissem melhor, para que caísse o nível de absenteísmo, nível de estresse, não é? Simplesmente respiração com um estado de atenção pleno, né? Você se concentrando ali no movimento, fazendo a limpeza, né, da mente, dos pensamentos, se concentrando nisso. Então, muito me admira quanto a yoga e práticas correlatas são ricas de benefícios sem a necessidade de investimento, né? Ou se tiver algum investimento, é um investimento muito abaixo do que fazer tratamentos com remédios com tarja preta, digamos assim, né? Com certeza, Denis. A gente tem uma coisa que a gente tem que observar aí. O ser humano, se ele está com algum problema, ele está fora do estado natural do ser que ele é, né? Se ele fica dependendo de medicação, remédio, remedeia. Claro que tem vários casos que a pessoa precisa realmente tomar uma medicação porque ela está numa crise e tal. O problema é a pessoa viciar naquilo ou ficar dependente daquilo. Então, se o cara te dá um remédio e fala, você tem que tomar isso o resto da vida, é complicado, né? A pessoa ficar presa naquilo. E o problema é que ela não volta para o estado natural do ser que ela é. Então, uma pessoa que está ansiosa, ela pode até tomar alguns remédios para ansiedade, para depressão, tudo. Mas se ela não corrigir a causa, fica complicado. Então, por isso que, tipo assim, você vai no médico de repente, ele trabalha o sintoma, não trabalha a causa. E a pessoa não melhora. A yoga não, já faz você voltar para dentro de si. Você começa a enxergar você de novo, e aí você começa, por exemplo, os asanas, por exemplo, as posturas psicofísicas, existem exercícios onde a gente trabalha com um pé só. E aí o que acontece? Te dá mais equilíbrio. Isso repercute a pessoa ter mais equilíbrio no cotidiano, na vida dela, por uma simples postura. Isso começa a repercutir. Por exemplo, quando eu começo a trabalhar postura também, eu começo a ativar meu cérebro. Em várias partes do meu cérebro começam a ser ativadas. Né? Então, quanto mais equilíbrio eu tenho, mais jovem meu cérebro é. Então, tem todos esses fatores. Então, diversos tipos de posturas trabalham órgãos dentro do organismo, e esses órgãos têm uma correlação também com o sistema endócrino e com a área emocional. Então, se eu pego, de repente, uma pessoa que tem um problema de fígado, vamos falar na medicina chinesa, agora vamos entrar na acupuntura, por exemplo. Você tem os órgãos ali e a relação daqueles órgãos com fatores emocionais. Por exemplo, o fígado relacionado à irritabilidade, né? Você pega ali o coração relacionado com a alegria, né? Você pega ali um rim, uma bexiga relacionado com medo, e aí vice-versa, e vai indo, né? O pulmão tem muita relação com preocupação, com esse tipo de coisa, então, e a gente vai vendo isso daí. Então, se eu fortaleço tem um asana, uma postura, e aquela postura lá eu consigo contrair e expandir aquele órgão, eu massageio um órgão, um fígado, eu massageio um estômago, eu massageio, e aí através disso eu faço com que aquele órgão comece a criar vitalidade, porque ele começa a reagir, né? E dentro disso é somado ainda técnicas de respiração. Você tem técnicas de pranayama, tipo de coisa. E com isso eu faço com que aquele órgão, eu melhore aquele órgão, aquele Zangfu, o órgão e a víscera, por exemplo, trabalho em conjunto, e melhore minha parte, por exemplo, a parte emocional que tem relação com aquele órgão. Por exemplo, o fígado. Existe uma síndrome, fogo de fígado, que se fala muito na China. Quando a pessoa é muito irritada, o fígado trabalha muito, fica muito yang, a vesícula, que é a parceira do fígado de trabalho, ela trabalha pouco. E aí a pessoa pode ter muita facilidade de ter pedra na vesícula. Então, se a pessoa é muito nervosa, muito agitada, por exemplo, a pessoa fazendo yoga e vários asanas que trabalham nessas regiões, ela já melhoraria bastante disso. Então, só um simples caso. Então, isso realmente, a yoga, ela traz a pessoa para o estado pleno de equilíbrio que ela está. Né? Então, por isso que eu falei, usar isso somado com uma psicanálise, por exemplo, você tem um efeito gigantesco ali de melhora para a pessoa. Se a pessoa fizer certinho, funciona. Eu falo certinho porque eu tenho N clientes, então às vezes você passa a técnica para algum cliente, só que a pessoa tem dificuldade. É justamente a história que você contou. Cheguei a passar para cliente meu fazer um mindfulness, que é o arroz com feijão ali da meditação, só para trazer a sua consciência para o estado pleno ali do momento, e se focar naquilo. A pessoa às vezes tem dificuldade, fala, faz 5 minutos.
Ah, mas está difícil, eu não estou conseguindo fazer. Não faz quando vai dormir, quando vai dormir eu pego no sono, entendeu? Ah, faz quando então você está no banho, sente a água caindo em você, sente a bucha passar no seu corpo. A gente vai tentando dar opções para a pessoa conseguir, as pessoas estão tão fora de si, que elas não conseguem ficar um minuto lá meditando. Tanto essa história que você está contando, você imagina esses caras, como está a cabeça dos caras acelerada, só o fato dos caras pararem um minuto, já traz o cara para um ponto de equilíbrio e já dá uma diferença. Imagina se esse cara fizesse o que ele propôs, 15 minutos aí, 2 vezes por dia, no máximo aí, a pessoa já ia ter um resultado muito maior. Mas é isso, Denis, é dentro desse quesito aí que as coisas funcionam. Tem também algumas empresas que adotam uma prática interessante antes do início das reuniões, que é 1 minuto para que cada integrante faça a respiração, relaxe, deixe, entre aspas, né, os problemas ou a situação que está afetando, deixe de fora daquele momento, para ela se concentrar naquela atividade, naqueles afazeres, estar presente ali naquele encontro com outros profissionais. Né? Porque se você chega de uma vez, depois de pegar trânsito, depois de não se alimentar direito no café, já com a cabeça a milhão e vai para a reunião, a tendência é que você não se concentre direito ou que não consiga contribuir com o máximo da sua inteligência, o máximo da sua assertividade. Então, esse 1 minuto, né, para todo mundo ficar ali alinhado na mesma página e até fazer ali uma espécie de egrégora, né, de todos estarem ali na mesma sintonia para um objetivo em comum, acho que isso costuma ajudar, né? E 1 minuto, né? 1 minuto não vai interferir de uma forma radical na agenda de ninguém, né? Então, esse tipo de atividade acho que acaba trazendo muitos ganhos, né? E já que você falou da acupuntura, da medicina chinesa, uma coisa que eu acho muito impressionante é como que ativação da energia por conta de agulhas, né, e você deixando ali por alguns minutos, é capaz, né, de desbloquear a energia que está retida em alguns pontos e faça com que ela flua. E o que é mais curioso, assim, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu aprendi, é que muitas vezes a agulha não é colocada no órgão específico, né? É colocada, por exemplo, num ponto onde haja um reflexo depois. Né? É mais ou menos assim? Legal, boa pergunta. É mais ou menos assim, Denis, porque assim, ó, todo órgão tem um meridiano, né? Esse meridiano ele tem um trajeto, né, na anatomia do corpo, né? Então, por exemplo, se eu pegar o meridiano do intestino grosso, ele tem um trajeto do dedo lá até o nariz, né? Existem pontos dentro desse trajeto e cada ponto tem uma correlação com uma coisa, né? Cada ponto tem uma função. Então, você saber qual é o ponto específico para aquilo, por exemplo, é muito importante. Né? Então, um ponto muito utilizado, por exemplo, eu falei de intestino grosso, é o IG4, ponto que tem na mão. Ele libera endorfina na região superior, é bom para dor de cabeça, é bom para relaxamento, é um ponto ótimo para controlar o intestino, ajuda a regularizar o intestino e tal. Então, o fato de você inserir uma agulha ou você fazer uma acupressão, o doin, que muitas vezes a gente fala, já dá uma boa ajuda. Mas se a gente se aprofundar mais no tema, a gente for olhar, a forma que você põe a agulha, se a agulha entra perpendicular, se ela entra tem uma inserção oblíqua, se é a profundidade que essa agulha entra, tudo isso é estudado para você fazer. Né? Não é só pegar e sair colocando tal. Tem muito profissional que às vezes faz isso, mas existem vários fatores para fazer a acupuntura, para você trabalhar num ponto ali. Tanto tempo que você deixa a agulha, se movimenta a agulha ou não, se o órgão é yin, se ele é yang, né, se ele é órgão ou víscera, você vai trabalhar de uma forma diferente. Estações do ano influenciam, tem diversos fatores para um especialista mesmo trabalhar. Mas é mais ou menos isso, é o fluxo de energia que está passando do meridiano que está obstruído e de repente aquilo compromete aquele órgão. Quando você põe a agulha aí, vamos imaginar um rio que está ali com sujeira. Você coloca uma barreira naquele rio,
enche de água, quando você tira a barreira, a água flui novamente com mais intensidade e com isso vai liberando aquele canal. Vamos supor ligeiramente mais ou menos isso aí. Excelente. Leandro, a gente sabe que você é também um agente transformador, não apenas na questão do atendimento à empresa e de pessoas físicas, mas também de fazer com que a disciplina, com que a matéria seja melhor trabalhada e consiga se desenvolver. Por isso que você atua como presidente da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, né? Como que você enxerga o seu papel, a sua missão como presidente? Quais são os seus objetivos? Onde você quer levar a Abrad nos próximos anos? Então, bom, meu papel ali dentro da associação é um papel, a associação ali é um conjunto de pessoas, né? Nós somos um grupo, mas o meu papel ali como presidente é tentar fazer o máximo para levar a radiestesia clássica, vamos dizer assim, da forma que ela para mais conhecimento das pessoas, porque o que acaba acontecendo muito hoje, a gente está perdendo um pouco da radiestesia, né? Existem outras técnicas que também estão sendo mais perdidas. Mas por quê? Né? Ah, não, mas agora você tem tecnologia para isso. Você tem internet e tudo, mas justamente por isso. É muito deturpado ali, porque um monte de gente acaba mexendo com aquilo e não são todos que realmente tiveram o conhecimento certo. E a pessoa pega aquele conhecimento e pulveriza errado, através de um curso, por exemplo, e aí um monte de gente começa a fazer errado. E aí a gente vai perdendo aquilo. É diferente de outrora, quando você tinha radiestesia dentro dos, vamos colocar, os abades da Igreja Católica que dominaram durante séculos a radiestesia. Ali era passado de um para outro, era aquela... Tinha um negócio mais. Hoje não, o cara pega ali uma informação, cria um método que ele quer e passa. Então, eu acho que a associação, a ABRAD em si, a missão que ela tem é preservar a integridade do que realmente é radiestesia, radiônica e geobiologia, para que isso não se perca. Então, eu, como presidente da ABRAD, eu me vejo no papel de estar junto com meus companheiros ali e a gente criar formas de a gente estar podendo preservar essa integridade dessas técnicas, entendeu? Então, o meu papel até... eu já fui vice-presidente, hoje eu sou presidente lá da associação, então eu sempre preservei, né, coloquei o foco em preservar a integridade realmente da terapia, tá? Da radiestesia, da radiônica e da geobiologia, para que não se perca. Hoje eu acho que é a maior, e segundo plano, divulgar isso, mandar, passar isso, essa informação para outras pessoas, para que quem não conheça saiba que existe essa outra técnica, esse outro método, essa outra terapia, vamos dizer assim, para trabalhar o sutil. Muitas pessoas não conhecem e tem muitos que conhecem de uma forma errada. Então, acho que meu papel na Brad é esse, é tentar levar essas informações da melhor maneira para o pessoal. Uma missão nobre e extremamente louvável e com certeza terá êxito, porque é uma situação que vai ajudar as pessoas a conhecerem os benefícios da radiestesia e de outras técnicas que muitas vezes não são consideradas, não são estudadas e que fazem uma diferença gritante, né? Nós sabemos que tem toda uma pressão, todo um lobby da indústria farmacêutica para que isso também não seja muito divulgado, não é? Porque eles deixariam de ganhar muito dinheiro com a alopatia, né? Mas, Leandro, estamos aqui aproximando a quase uma hora de conversa, o tempo passou rápido, foi muito gostoso a gente conversar. E, para encerrar, tem a nossa pergunta clássica, né? Que é, qual foi a maior ousadia da sua vida? Perfeito. Eu acho que não é qual foi, qual ainda é. A maior ousadia da minha vida, acho que é a liberdade, né? Eu acho que, como assim, eu estou te falando assim como estudante de yoga, por exemplo. A gente está muito preso num sistema, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho a minha personalidade, quem é o Leandro Kavlak? Né? É o nome que me deram, a sociedade que eu nasci, as pessoas que eu tive referência. Mas eu acho que existe algo por trás disso, que é os que os grandes mestres falam, né? Quem está por trás de você? Quem é realmente
Leandro Kavlak, entendeu? Então, é o autodescobrir-se, né? Eu acho que isso eu acho que é a maior ousadia minha, é eu estar penetrando dentro desse campo, né? Eu acredito que eu não consegui isso plenamente, totalmente, mas eu acho que uma grande parte disso eu já tenho consciência. Então, eu acho que trazer a minha liberdade para o meu estado de consciência é a maior ousadia que eu estou tendo no momento. Excelente. Uma ousadia que poucas pessoas têm coragem, né, de assumir essa situação com todos os prós e contras e aguentar a responsabilidade, porque isso envolve uma responsabilidade muito grande, né? Leandro, agradeço aqui a sua presença. Foi ótimo o nosso bate-papo, a nossa conversa, com muitos ensinamentos, muitos insights. E queria deixar a palavra final aí para você, se você quiser divulgar os seus contatos, eventos, coisas que você esteja fazendo. Perfeito. Bom, eu queria agradecer aí, Denis, pela oportunidade de poder estar aqui, né? Passando um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu trabalho. Nós temos o nosso site, o CEPRAT, que é o Centro de Estudos, Pesquisas Radiestésicas e Terapêuticas, que é o www.ceprat.com.br, e você pode ver um pouco do nosso trabalho lá. A gente vai ter o evento da ABRAD agora, né, o congresso da Associação Brasileira de Radiestesia, vai ser em novembro, nos dias 22 e 23 também. É o maior congresso do Brasil, um dos maiores do mundo, né, e a gente conta com vários palestrantes que são técnicos em a maioria dessas coisas que eu já mencionei, as terapias que eu falei aqui nos vídeos, e a gente também tem palestrante internacional, a gente trazendo uma pessoa da Colômbia que mexe com um especialista em física quântica lá com a Contec, que faz tratamento de radiônica através de uma máquina muito eficaz nos tratamentos radiônicos. Então, quem quiser se aprofundar mais, é só entrar no site da Abrad lá também. Eu agradeço a oportunidade. E quem quiser entrar em contato contigo, rede social? Sim, eu tenho meu canal do YouTube, tenho o Instagram também, colocar meu nome Leandro Kavlak, lá já aparece também, e no meu próprio site tem o meu contato, no CEPRAT, já tem lá o telefone, tem e-mail, tudo, e a gente pode estar respondendo o pessoal. Maravilha. Leandro, mais uma vez, obrigado. E você que está nos assistindo, aguarde que em breve teremos mais uma entrevista com muita ousadia e conhecimento. Nos vemos numa próxima. Até lá!